Terminei na aula passada nesse slide aqui falando sobre a divisão, então a construção do Muro de Berlim, que vai dividir então entre a Alemanha capitalista e a Alemanha comunista. Então aqui eu trouxe umas fotos de como é esse muro, então como vocês podem ver aqui, era um muro mesmo, ó, um muro dividindo a cidade. Aqui o muro todo pintado de um lado e aqui a gente tem soldados, enfim, fazendo a guarda desse muro. E ele dividiu a cidade de Berlim por muitos anos. Ele foi construído em 61, ele vai cair só em 1991. Então vão ser 30 anos desse muro dividindo a cidade. A gente vai ter, além dessa divisão, a chamada corrida armamentista entre esses dois países. Então essa corrida ela vai ganhar novas dimensões. Por quê? A gente vai ter os Estados Unidos jogando 2 bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Eles jogaram as bombas porque para eles era para encerrar a guerra, mas também foi para mostrar seu poderio. Falar, olha pessoal da União Soviética, eu tenho bomba. Se vocês quiserem entrar numa guerra comigo, eu tenho bomba. Foi essa a mensagem. E a União Soviética começa então a investir em ciência e investir para produzir uma bomba atômica. E eles construíram então a primeira bomba atômica em 1949. 3 anos depois, os norte-americanos fizeram uns testes com uma bomba de hidrogênio, que era, assim, pior que a bomba atômica. Em 53, a União Soviética vai construir a bomba H, 600 vezes mais destruidora do que uma bomba nuclear. Então, vocês podem ver como é que estava o nível desses dois países. E a expansão armamentista do lado comunista da União Soviética deixa os Estados Unidos alarmados, porque se eles construíram uma bomba que é 600 vezes pior do que as bombas que eles estavam construindo, então vocês podem imaginar que estava um pequeno caos no mundo todo, porque imagina se estourasse uma guerra entre esses dois países. Mas isso não aconteceu e esses dois países acabam financiando outras guerras. Uma coisa que aconteceu é o chamado marcatismo. O que é, professora, o marcatismo? Pensem que a gente vai ter uma pessoa, o presidente Joseph McCarthy, que ele vai fazer uma campanha anticomunista. Ele é dos Estados Unidos. E durante 1950 e 54 ele vai perseguir intelectuais, cientistas, atores ou qualquer pessoa que pudesse ter atividades avaliadas como comunistas. Então, se por acaso você fez escreveu um texto e nesse texto você por acaso falou que a propriedade privada é um problema porque gera desigualdade social e as pessoas ficam pobres. Eles iam ler esse texto e falar, nossa, você é comunista. E eles iam te perseguir. Isso aconteceu com várias pessoas nos Estados Unidos. Eu coloquei ali a foto do Charlie Chaplin, porque ele foi uma das vítimas dessa intolerância. Então ele sai dos Estados Unidos e vai para a Inglaterra, justamente por isso, em vários momentos, porque ele é perseguido dentro dos Estados Unidos. E várias outras pessoas são perseguidas pelo marcatismo. Então o marcatismo era uma perseguição aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Um fato importante, então, vai ser a morte de Stalin. Tá? O Stalin foi, então, aquele líder que vai cuidar ali da União Soviética. E ele morre em 53. E ele vai ter, então aqui, né, o Stalin vai ter um sucessor, que é o Nikita Khrushchevsky. E ele vai ter, o Nikita vai tentar uma coexistência pacífica entre a União Soviética e Estados Unidos. Vai tentar relações menos hostis. E vai tentar isso para que ele pudesse dominar alguns campos políticos e econômicos. Mas a União Soviética vai continuar investindo em territórios de terceiros para tentar ter uma hegemonia, um domínio sobre esses países. Então, a União Soviética vai financiar alguns conflitos. Por exemplo, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, invasão soviética, né, à Tchecoslováquia, golpes militares na América Latina. E essa corrida armamentista vai ter também o viés da espionagem e da contra-espionagem desses dois países. Então, espionagem e contra-espionagem. É nesse momento, então, que a gente vai ter a criação, né, se vê a necessidade de criar-se, então, os
espiões, porque era necessário sempre estar um passo à frente do seu inimigo. Os Estados Unidos não vão criar a CIA, que era para combater os avanços do comunismo, e a União Soviética cria a KGB, que era encarregada de reprimir qualquer oposição ao governo de Moscou, tanto na União Soviética quanto nos países sob sua influência, garantindo a unificação. Então a gente vai ter aqui o símbolo da KGB e aqui o símbolo da CIA, que é a Central de Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Então aqui a gente tem alguns receptores de gravação que eram colocados, bem de espionagem mesmo de filme, ó. Como vocês podem ver que eram gravadores, que eram ou câmeras, enfim, para você espionar e saber o que os outros países estavam fazendo. Vou encerrar aqui, beleza?